partir agora na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. E hoje o tema escolhido é sobre bebês prematuros. Antes, porém, eu gostaria de ler uma matéria do site Green Me sobre doação de leite materno para ajudar a salvar crianças prematuras. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, mais de 15 milhões de bebês nascem prematuros no planeta, tendo mais de 1 milhão de mortes após alguns dias no nascimento dessas crianças. E o Brasil está entre os 10 países com mais partos prematuros mundialmente, com cerca de 279 mil partos desta natureza por ano. É considerado parto prematuro toda criança que nasce antes de 37 semanas de gestação. No último ano, 2014, entre os meses de janeiro e dezembro, as doações de leite materno alcançaram 184 mil litros, beneficiando 178 mil recém-nascidos coletados com mais de 164 mil mulheres. Comparando com os dados de 2008 ao ano de 2014, houve um aumento de 11% no volume do leite materno coletado. Pesquisas da OMS alegam que o consumo de leite materno pode reduzir a mortalidade infantil em até 13%. Por aqui, 67,7% dos bebês recebem leite materno na primeira hora de vida e têm este alimento como exclusivo até o 54º dia. E 41% só bebem leite materno durante os primeiros 6 meses de vida. Ao todo, a Rede Brasileira de Coleta de Leite Materno conta com 215 bancos de leite e 98 postos de coleta distribuídos em todos os estados da União. Mas, com tantos casos de bebês prematuros, somente o Distrito Federal possui suficiência de leite materno para suas crianças. Os outros estados não conseguem atender a demanda, acarretando em maiores problemas de saúde e dificuldade de sobrevivência para as crianças prematuras. É muito difícil ter um bebê na UTI e um seio cheio de leite. A melhor coisa a se fazer é a doação. Para doar, toda mulher que amamenta é uma doadora em potencial. Basta que ela esteja saudável e não estar sob efeito de nenhum medicamento que interfira na amamentação. As mulheres que possuem interesse em doar devem ligar para o Disque Saúde no telefone 136. Doar leite materno também é um ato de amor e pode ajudar estas crianças prematuras a ir mais cedo para casa. Acompanhe agora a entrevista com o Dr. Carlos Patara, que vai nos falar sobre os cuidados com estes bebês prematuros. Ao Céu, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Muito boa tarde, e este é mais um programa Ao Céu para a Saúde a serviço da vida e da saúde. E hoje eu vou conversar com o Dr. Carlos Patara, formado desde 87 pela Universidade de São Francisco, titulado em Pediatria e Homeopatia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso programa Ao Céu para a Saúde. Muito boa tarde. Boa tarde, Mira. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Doutor, sua formação é pediatria e homeopatia. Então, eu gostaria de começar essa entrevista falando um pouquinho das funções de um pediatra e do homeopata, o que atualmente é usado nessas especialidades. Isso. São duas especialidades clínicas, né? Especialidades gerais, né? Que tentam ver a pessoa, o ser humano, como uma coisa só, envolvida em todas as situações externas, reação do corpo, quer dizer, não cuida de pedaço do corpo, né? Não é uma especialidade, vamos dizer assim, são especialidades, são partes da medicina relacionadas a coisas gerais, né? A pediatria mais relacionada no universo da criança,
que houve a necessidade, em todos esses anos de estudo médico, de um especialista que visse a criança como não um adulto pequeno, mas que, com toda a sua problemática, toda a sua característica de crescimento e desenvolvimento. A homeopatia já tem uns 250 anos, ela foi criada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, e que era um médico um pouco frustrado eventualmente com o tipo de medicina exercida na época, e acabou criando essa nova forma de tratamento que trata o indivíduo, criança, adulto, não existe uma especialidade em relação a isso. Eu sou homeopata há menos tempo do que eu sou pediatra. Eu sou pediatra há 28 anos e homeopata há 15. Eu achei que na minha formação pediátrica estava faltando um pedacinho de uma forma de tratar o paciente que a alopatia em si não tinha. E acabei indo para o lado da homeopatia também. Hoje eu divido as duas coisas. Eu acho que não dá para separar o que é ser pediatra, o que é ser homeopata, e sim utilizar as melhores coisas das duas coisas para o bem da criança. E doutor, a homeopatia, ela é um pouco mais demorada que o tratamento alopático, e por que ela é indicada? Eu costumo até brincar com meus pacientes dizendo que a homeopatia é muito rápida e quem é mais lerdinho é o homeopata, que não consegue acertar o remédio correto, né, pelos 4.600 remédios que tem na homeopatia. A alopatia, que é a medicina tradicional, ela trata a doença da pessoa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 10 crianças com a mesma idade, com uma pneumonia, por exemplo, as 10 crianças vão receber o antibiótico igual, específico para aquela idade, para aquele bichinho que causou aquela infecção. Se eu fosse tratar uma infecção na homeopatia com 10 crianças, talvez as crianças todas tomassem remédios diferentes, porque na homeopatia a gente trata o doente e não a doença, né? Então, ambos têm a sua maneira interessante de tratar, né? Por isso que eu falo que a gente tem que pegar a parte boa de cada uma delas. Então, a homeopatia, o que aconteceu? Como é que foi criado mais ou menos esse esquema? Esse Samuel Hahnemann, em estudos que ele fez, vendo outros médicos agirem, começou a perceber que determinadas substâncias causavam nas pessoas que não tinham absolutamente nada determinado sintoma, né? Então, por exemplo, se a pessoa tomasse um veneno, ela começava a delirar antes de ter o efeito dela. Então eu falo, puxa, será que esse remédio que causa esse problema, será que se ele for, essa substância, né, se fosse transformada em um remédio mais suave, por exemplo, ele não conseguiria tratar o mesmo sintoma que ele produziu? E foi com alguns anos, né, muitos anos de estudo, que ele começou a fazer esse estudo. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma alucinação, por exemplo, né, você pode usar a beladona, que é um opiáceo, por exemplo, né, que derivado dos opiáceos, que são usados largamente na medicina para várias situações. Então, se você transformá-lo num remédio homeopático com a técnica homeopática, se ele causa puro uma alucinação, ele tratado da forma homeopática, ele vai tratar uma pessoa que tem alucinações. Isso para outras coisas, né? Então, está dentro dos pilares do tratamento homeopático. Então, o homeopata, ele conversa bastante com o paciente, ele quer saber minúcias, porque toda característica que envolve o paciente, sono, comportamento, hábitos alimentares, traumas emocionais e físicos, enfim, uma infinidade de situações vão gerar um tipo de perfil que combina com determinado remédio. Essa é a diferença básica entre a homeopatia, né, e a alopatia, que já tem um remédio específico para a mesma coisa. Ambos têm a sua função importante, eu acho. Eu não sou radical em relação a um ou a outro tipo de tratamento. Eu acho que todos eles são mais importantes. Até brinco que se eu tivesse uma sensibilidade de poder benzer um paciente, como existem os benzedores, e curasse, eu queria aprender a benzer também, porque minha função básica aqui é cuidar de criança
e fazer com que ela esteja bem, utilizando a forma menos agressiva para ela e que leve a melhor conforto mais rápido.